Dudu, o que dá para falar dessa estreia do Caxias, o jogo contra o Atlético, os 4-0? Te surpreendeu a postura do Atlético jogando fora de casa e também da atuação do Caxias em sofrer gol cedo, gol contra, ter uma expulsão no intervalo? O que dá para falar sobre isso tudo, Dudu? Bom, a gente pode, todos esses adjetivos da partida, como tu falou, tornam o jogo pra gente horroroso, né? Podemos dizer assim, não só pra gente, pra todos, né, que do futebol, pra toda a torcida, eu imagino, né? A gente fica muito indignado, chateado com a nossa atuação, né? A gente tinha uma confiança, uma expectativa de fazer uma grande estreia dentro de casa, era o que a gente queria, né? A gente trabalhou para isso muito forte nessa intertemporada e infelizmente as coisas não saíram como a gente esperava. Enfrentamos uma grande equipe, né? Não podemos também achar que tudo foi erro nosso, né? Era uma grande equipe, a gente vai continuar enfrentando grandes equipes na competição, mas não pode, não justifica o jogo abaixo que a gente fez. Então é isso. Um jogo podemos definir como horroroso e que a gente não esperava ter passado. O que o Argel passou para vocês depois do jogo? A cobrança dele, né? Acredito. Também o que foi passado naquele intervalo de jogo, porque ali já estava 3-0, né? Vi que é natural conversar só com os titulares, mas até os jogadores que saíram ali na reta final, saíram do vestiário, ficou só os que iriam voltar. O que ele passou naquele exato momento ali, que estava 3-0 e podia ser pior do que 4, né, Dudu? Acredito que já aconteceu isso outras vezes, né, do Argel, ele prefere falar justamente com os jogadores que vão voltar a campo, acho que não é um caso isolado, né, essa situação, mas o que ele passou foi que a gente tentou ajeitar, né, a gente estava desorganizado na partida, a gente não estava conseguindo marcar, ficar com a bola, ele tentou ajeitar, né, ali era um momento que a gente teve um jogador expulso também, né, que dificultaria mais ainda para o segundo tempo. Então, foi isso, né, que ele passou no intervalo, tentar ajeitar para a gente poder voltar para o segundo tempo e tentar pelo menos igualar, buscar o primeiro gol, né, tentar buscar o primeiro gol para poder ainda ter pretensão de tentar buscar o segundo e o terceiro, o que não aconteceu, muito difícil, a gente sabe, partidas, a gente já estava num 3 negativo e com um a menos dificultou mais ainda. E a conversa é total de foco, né, a gente tem que lamber a ferida, né, colher os cacos dessa partida. A gente tem mais 18 pela frente, são muitos jogos, mas claro, a gente tem que pensar passo a passo agora, pensar na próxima partida. Temos mais bons dias de trabalho para corrigir todos os erros que a gente mostrou nessa partida para não acontecer novamente e poder lá na Paraíba, lá em João Pessoa, trazer pontos para Caxias. Ainda até sobre esse ponto de levar o gol cedo no primeiro minuto, tem alguma situação de um abalo psicológico quando sofre um gol muito cedo, ainda mais que é um gol contra? Ocorreu isso, você acredita ou não, Dudu? O fato de ser gol contra não tem relação nenhuma, não. O gol, independente da forma que acontece o gol, a gente se toma o gol, né? Eu acredito sim que o gol cedo pode ter de alguma forma nos trazido um desconforto na partida momentâneo, que foi totalmente usado pelo adversário, né? Logo depois desse gol, o jogo começou, né, os primeiros minutos parelho, e logo depois eles tiveram um domínio. Eu acho que esse gol cedo nos abateu sim de uma forma que não devia bater. Isso fez com que o time adversário tivesse um domínio sobre a gente, principalmente no primeiro tempo, né? Quando a gente estava 11 contra 11. Não sei se na carreira você já teve um momento assim, uma estreia ruim dentro de casa, mas agora o que fazer, né? Qual é o comportamento? E tem 2 jogos difíceis fora de casa, né? Com equipes tradicionais do futebol brasileiro, o caso do Botafogo da Paraíba, depois tem o Sampaio também do Maranhão. O que dá para passar também para o grupo? Você que é um dos líderes, já foi capitão da equipe também, um momento assim, Dudu? Um momento, como eu falei, de muito trabalho. A gente não pode abrir mão disso. Abrir mão do trabalho, abrir mão da confiança no grupo que a gente tem, né? Esse mesmo grupo foi um grupo que chegou numa semifinal de gauchão, que enfrentou que fez grandes partidas, né? Que conquistou os objetivos do primeiro semestre, então a gente não pode deixar se abater por causa de uma partida e jogar tudo fora. A gente tem um grande elenco, um grande time, a gente tem que ter confiança no outro, continuar acreditando e claro, trabalhando muito.
é a única forma de a gente fazer um resultado positivo lá em João Pessoa é trabalhando muito, com muita confiança, focado nos nossos princípios, no que o Argel vai passar para a gente conseguir trazer os 3 pontos e jogar uma pedra de vez esse resultado negativo. Você também esteve naquele momento, né, contra o Concórdia no ano passado. Confesso que não acredito, não lembro se você estava atuando ou não naquele jogo, porque também teve uma situação de lesão, mas como é que foi aquele momento? Você acha que tem alguma semelhança? Porque naquele momento era ainda no meio do campeonato, né? Levou 4-0, a gente viu o técnico, o Guzmão, fazer mudanças e depois o Caxias reagir durante o campeonato e conseguiu acesso e fortalecer, né? Até melhorar sua campanha fora de casa na competição. Agora é cedo, né? É muito cedo, mas acho que tem alguma semelhança também do que aconteceu no ano passado com o Concorde e agora com o Atlético? Acredito que sim, e eu acredito que esse exemplo usado é até positivo, né? Ano passado esse 4-0 fez, de fato, eu acredito, o grupo mudar a chave, né? Ligar para alguns fatores que daqui a pouco não estavam tão perceptivos, né? O Caxias, após aquele 4-0 do Concórdia, podemos dizer que engrenou uma sequência muito boa de resultados e com foco total que culminou no acesso. Então, acredito que esse é um ótimo exemplo a ser levado. Obviamente, ninguém quer e ninguém gosta de tomar uma goleada, principalmente do jeito que foi, mas eu acho esse um ótimo exemplo. É um exemplo que daqui a pouco faz a gente, por ser cedo, faz a gente abrir os olhos contra vários detalhes, né, no nível da competição que a gente está enfrentando. E eu acho que se tem algo positivo nisso, que é quase nada, é isso, esse exemplo de que a gente tem que fazer como a gente fez ano passado, né? Por mais que tenha tomado um revés grande, o único modo de sair disso é trabalhando muito, pensar no próximo jogo, botar uma pedra nisso e ir em busca do resultado, que, mais uma vez, um exemplo que você deu, o resultado posterior a esse jogo foi uma vitória, se não me engano, em casa, né? Com o São Joséense, foi uma vitória, uma grande vitória que carimbou a classificação, e depois disso foi uma caminhada vitoriosa rumo ao acesso. Eu acho que é isso, focar nisso, usar isso sim como exemplo, é um belo exemplo, e botar uma pedra e buscar trilhar os próximos passos da melhor forma possível para ir em busca dos objetivos. Até na intertemporada o Argel utilizou bastante esquemas, testes, né, com outros jogadores também. Dá para falar que sobre o esquema que ele utilizou com 3 atacantes, você acha que ficou um pouco desconfortável ou não passou isso pelo esquema ainda, até por essa mudança? Porque, como eu disse, também teve essa situação de testes, mas você acha que passou alguma coisa, o esquema até utilizado? Não, acredito que não, tanto que, independente do esquema que tivéssemos, a gente tomou um gol muito cedo, né? Então, eu não acho que o esquema tenha algum fator predominante na derrota. Tanto que a gente acho que com o Argel a gente não iniciou dessa forma, mas no meio da partida a gente já teve partidas que jogamos com 2 volantes, né? O Bahia, se não me engano, é um exemplo que no segundo tempo, né, nós estávamos perdendo e se mudou para 2 volantes e o time evoluiu muito da metade final do segundo tempo. Então, a parte tática não. Eu acho que a parte tática não, a mudança do 3 volantes para 2 não foi um fator que fez a gente perder a partida. Eu acho que tem outros fatores que a gente tem que focar mais para não acontecer, né? E para que a gente não volte a cometer os mesmos erros, para a gente poder buscar as vitórias.